Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje, mais um dia com a palavra, com o Senhor. Nós já estamos aí dentro do Novo Testamento há 2 dias, né? Hoje é o terceiro dia já da semana 41. Se preparem porque os dias eles voam, eles não correm, eles voam. E no instantinho a gente vai estar ali já no dia 31 de dezembro, finalizando a leitura de 2023. Eu falo isso porque parece que foi ontem que a gente começou dia 1º de janeiro aqui com a turma no grupo e já se passaram aí 9 meses e nós já estamos então no 10º mês da leitura. Passou muito rápido. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje, amém? Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, quero te agradecer por essa oportunidade de mais um dia, Jesus. O Senhor nos concede para estarmos em paz, com alegria, com a saúde e prontos, Pai, para ter esse momento com a palavra, com o Senhor, de relacionamento, de intimidade, de te conhecer um pouco mais, Senhor, de ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, através da leitura da palavra, da meditação, dos nossos estudos. Eu quero, Senhor, sim, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. E eu te peço, Espírito Santo, fortalece o nosso homem interior, cada dia mais, Senhor, que nós possamos, sim, estar cada dia mais edificados no Senhor, no Espírito, e assim possamos te adorar em espírito e em verdade. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Pai. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Semana 41, dia 3. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 2. E depois Lucas, capítulo 2, o restante, né? Ontem a gente leu a primeira parte de Lucas 2. Hoje a gente vai terminar a leitura de Lucas 2. Amém? Então, Mateus, capítulo 2 é o nosso primeiro texto de hoje. Diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isto que escreveu o profeta. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. E disse ele: vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam, para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhe tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite, ele partiu para o Egito com Maria e o menino e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Ouve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem.
Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho ele teve um medo ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. Num outro sonho, ele foi avisado de que não fosse para a Judéia. Então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno. Então aqui a gente tem duas situações, né? A primeira situação é dos magos, né? Que vieram do Oriente com presentes para entregar ao menino. E um detalhe que geralmente passa despercebido por nós aqui é que a gente acha que esses magos, né? Magos mesmo, que os sábios, né? Perdão, sábios do Oriente, eles estão vindo para adorar Jesus ainda na manjedoura. Eu não sei se vocês tinham essa ideia, mas eu tinha. A gente acha que por causa daqueles presépios que a gente vê, né, no Natal, por causa de algumas histórias que a gente viu em livros, a gente acha que esses sábios do Oriente, eles chegam exatamente no nascimento de Jesus ali na manjedoura. E eles adoram Jesus ali na manjedoura. E isso não é verdade. A própria palavra de Deus diz que eles viram a estrela pela primeira vez quando eles ainda estavam no Oriente. E uma viagem como essa, do Oriente até, da cidade de onde eles vinham provavelmente até Jerusalém, eram dias e meses a camelo ou a jumento, né, ou de outra maneira que eles pudessem estar vindo, né, de liteira, se eles vinham, né, com uma comitiva, era muito tempo, né, de viagem. Então Jesus não foi recebido, né, não teve essa visita dos sábios do Oriente lá na manjedoura, não. Eles estavam na casa, né, onde Jesus, Maria e José moravam, provavelmente lá na cidade de Belém, que era onde era a cidade de Davi, onde era a cidade onde José e Maria foram para o recenseamento, e eles permaneceram ali durante algum tempo, até que isso aconteceu dos magos. Então eles não foram visitar Jesus no ato do seu nascimento ali na manjedoura. Passou-se algum tempo, esse é um detalhe. E eles então são avisados, né? Porque agora, como eles avisaram o rei Herodes, que era o grande imperador de Roma nesse momento, ele temia por perder o seu trono, né? Por perder o reinado, por perder o lugar no trono do Império Romano, porque os sábios disseram que o rei dos judeus havia nascido. E era por isso que eles estavam ali para adorá-lo. Então eles são avisados, né, pelo próprio Senhor para ir por outro caminho e não avisar Herodes. Mas, mais uma vez, há uma matança de crianças por parte do imperador. Agora é Herodes que manda essa ordem, né? E meninos de 2 anos para baixo são todos mortos, para que se cumprisse também a profecia de Jeremias, como o próprio escritor aqui, Mateus, está dizendo para nós. E em seguida o Senhor traz novamente, depois da morte de Herodes, o Senhor traz José, Maria e Jesus novamente para Israel, só que agora eles vão morar na Galileia, numa cidadezinha, num vilarejo chamado Nazaré, para que também se cumprisse que Jesus viria de Nazaré, seria chamado Nazareno. Então, em poucos versículos que a gente leu aqui agora, a gente vê várias profecias do Antigo Testamento, né, dos profetas se cumprindo aqui no nascimento e na fuga de Jesus para o Egito, né, com seus pais, ainda bebê, e depois ele retornando assim que Herodes morre e vai então morar na cidade de Nazaré. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 2, nós vamos ler do 39, que foi onde a gente parou, do 39 até o 52, que é o finalzinho. Lucas capítulo 2, do 39 ao 52. Diz assim: quando os pais de Jesus acabaram de cumprir todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Ali o menino começou a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa, conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa.
Mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre os outros viajantes. Mas quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam e ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe a sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Assim Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. Capítulo 2 de Lucas, então, fala desse período, né, quando ele volta para Israel, né, para Jerusalém, vai morar em Nazaré, que foi o finalzinho do nosso texto lá em Mateus. E aí fala que ano após ano eles subiam, né, da Galileia para Jerusalém, onde ficava o templo, para comemorar as festas judaicas. E essa festa que ele cita aqui é a festa da Páscoa. E já tinham então 12 anos que eles faziam isso anualmente. E quando Jesus então está completando 12 anos, eles sobem novamente a Jerusalém para a festa da Páscoa e provavelmente também, talvez para a comemoração da festa do Bar Mitzvah, que é, né, a comemoração dos judeus a respeito da maioridade dos meninos. Com 12 anos, o menino judeu ele é colocado como alguém já adulto, na sua fase adulta a partir dos 12 anos. Então ele recebe responsabilidades diante do Senhor, diante do templo. Como judeu, ele passa a ter oportunidades no Shabat para ler algum texto bíblico. Então, a partir desse momento, Jesus tinha voz ali no templo diante dos religiosos. E é por isso que provavelmente essa situação acontece. Ele fica ali, ele não vai embora com seus pais e se torna alguém sentado diante dos mestres da lei, discutindo a palavra de Deus, discutindo a Torá, discutindo o Antigo Testamento com os mestres e religiosos ali. E Maria diz que guarda tudo no seu coração, né? Tudo que vai acontecendo, que é muito inusitado, ela guarda no seu coração, porque ela sabia que havia uma promessa, havia uma palavra que ela recebeu lá quando ela era uma jovem ainda, a respeito do nascimento do Filho de Deus e que Jesus era, então, esse Salvador do mundo chamado Filho de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Terminamos aqui nossa leitura de hoje, né? Amanhã a gente continua em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3. Amanhã a gente tem 3 textos para ler, provavelmente são pequenos, e a gente vai dando continuidade então aqui na leitura. Perseverem, não deixem, né? Você vê, olha, hoje nós fizemos em 13 minutos praticamente, né, a leitura. É sempre muito rápido, é prazeroso e o Espírito Santo vai estar sempre ministrando um pouquinho da palavra ao teu coração. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.